Então, turma, professor Abdias, a gente vai agora fazer a correção da nossa atividade de fixação do segundo ano. Deixa eu ver aqui se está tudo ok para a gente começar. Então, tá. A gente vai pegar aqui desse aplicativozinho aqui que a gente chama de Jamboard, né? Que é um aplicativo que inclusive está compartilhado o link dele aqui no chat do Google Meet e também está compartilhado lá no nosso grupo de WhatsApp. Então tá aqui, as questões já estão todas importadas para cá. A gente vai começar a fazer agora. Então a primeira questão, que é essa daí de número 75, que é a numeração do livro do qual eu tirei a questão, né, que é do Ricardo Feltri. Ela diz o seguinte: você tem uma solução aquosa de cloreto de sódio. Deixa eu pegar esse bichinho aqui, cloreto de sódio, cloreto de cálcio, que digo, é totalmente dissociado. O que ele quer dizer? Ele quer dizer que o cálcio é separado do cloreto, certo? Então foi preparado pela dissolução dessa massa aqui, desse referido soluto, em água suficiente. Veja que ele não disse quanto de água que ele botou. Na verdade ele botou menos de 500 mililitros, certo? Porque aí o que ele botou de água, mais o volume do próprio cloreto de cálcio, vai dar esse meio litro aqui. Então ele pergunta qual é a concentração de íons cloreto. Repare que ele não perguntou a concentração de cloreto de cálcio, ele perguntou a concentração de íons cloreto, certo? E ele quer em mol, veja, em mol de cloreto, aqui escrito cloreto, né, por litro. É a mesma coisa que mol por litro, é mol por litro, só que ele não quer mol por litro da solução cloreto de cálcio, ele quer dos cloretos. Então, para isso, você vai ter que relembrar alguns conteúdozinhos lá do segundo ou terceiro ano. Então você tem segundo ou primeiro ano. Então você tem essa equação aqui, ó, veja, que vai dar Ca 2 mais, né, mais 2Cl menos. Professor, o que foi que aconteceu aí? Me explique. O que aconteceu é que esse cloreto de cálcio aqui, ele está em água. Então o que acontece com ele é isso, ele se dissocia. E aí você tem que lembrar do termo dissociação iônica, né, que a gente estuda no primeiro ano, tá ok? Então veja, então se aqui eu tenho dois cloretos, depois deles todos separados, eu vou ter dois elementos cloretos, né, dois átomos de cloreto aqui, né, que são os átomos de cloro, tendo recebido um elétron do cálcio, né? Enquanto que o cálcio, como tem um só, como é que a gente sabe, professor, que tem um só? Porque aqui só é um, certo? Aqui é dois, mas aqui só é um, já que não aparece, né? Então ele vai ficar dessa maneira aqui. Então a concentração molar que eu encontrar, a molaridade que eu encontrar, vai ser o seguinte, ó. Eu tenho 1 mol do cloreto de cálcio, né? O que vai me dar 1 mol de cálcio 2 mais e vai me dar 2 mol de cloreto. Então a quantidade de cloreto vai ser o dobro do cálcio, né? O que ele quer mesmo aqui é a concentração de cloreto, que é o dobro do cálcio, certo? Porque o cálcio é 1 e ele é 2, né? Então e agora a gente vai prosseguir aqui com a nossa aventura aqui, né? Então vamos pegar aqui a fórmula da molaridade. Eu tenho duas fórmulas para molaridade. Uma é essa e a outra é essa daqui, ó. Massa dividido por massa molar do cloreto de cálcio vezes o volume. Professor, qual que a gente vai usar? A gente vai usar essa. Por que, professor, a gente vai usar essa? Porque ele não deu o número de mol. Ele não deu o número de mol. Ele deu a massa do soluto, certo? Ele deu a massa do soluto. Então, para isso, a gente vai ter que ir na tabela periódica e procurar qual é a massa molar do cloreto de cálcio. Então, vai ser a primeira coisa que a gente vai fazer, vai ser isso. E aqui você tem que apagar assim. Cada aplicativo tem uma vantagem e tem uma desvantagem. Eu não gostei não da relação custo-benefício desse daqui. Certo? E aí, porque demora para pagar, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai pegar e vai procurar o seguinte, ó. Qual é a massa molar do nosso cloreto de cálcio, certo? A massa molar do cloreto de cálcio vai ser a massa molar do cálcio mais, como são dois cloretos, ó, né? Duas vezes a massa molar do cloro, certo? Então, a massa molar do meu cloreto de cálcio, eu vou ter que procurar
na tabela periódica. Eu vou ter que abrir a tabela periódica aqui, certo? E vou ter que pegar aqui cada um desses dados. Também, se tiver algum problema com vídeo ou então com áudio, me avise, viu? Porque o pessoal tem costume de não avisar. Passa o tempo todinho e não avisa. Então aqui eu vou procurar o cálcio. Olha ele aqui. A massa do cálcio qual é? Então aqui passou, massa atômica do cálcio é 40, certo? Eu vou arredondar para 40 gramas por mol. Então já que a massa do cálcio é 40, eu vou colocar aqui 40 o que, professor? 40 gramas para cada 1 mol, certo? E qual é a massa de um cloro? De um cloro. Eu vou pegar aqui duas vezes, né? Porque são 2 cloros na fórmula, né? Você está ligado aqui já? São 2 cloros na fórmula e na tabela periódica só tem um. Só tem a massa de 1. Eu vou vir aqui, clico no cloro. Isso em qualquer tabela, viu? 35,5. Eu vou arredondar para 35. Tá aqui o valor, viu? 35,5 eu arredondo para 35. Então aqui vai ficar 2 vezes 35 gramas por mol. Então a massa molar do meu cloreto de cálcio vai ser o quê? Vai ser 40 mais 70, né? Porque aqui vai dar, ó, 2 vezes 35 vai dar 70, e aí mais 40, e aí a minha massa molar do meu cloreto de cálcio vai ser igual a quanto? A 110. 110 o que, professor? Grama para cada mol de cloreto de cálcio. Pronto. Descobri a minha massa molar. E agora lá vai eu apagar. Deixa eu ver isso aqui. Não, isso aqui não vai servir. Lá vai eu apagar tudinho, ou eu vou fazer uma outra página aqui. Deixa eu ver como é que eu faço. Aqui, eu vou botar outra página, né? Não, nota. Não vou botar nota agora. Vou botar aqui texto. Não. Como é que faz para botar outra página nesse troço? Vamos para cá, né? Para último, né? Então aí eu vou ter aqui mais uma vez a minha fórmula, né? Que é a molaridade do soluto, que vai ser igual a massa do meu soluto dividido pela massa molar do meu soluto vezes o volume. E agora eu vou começar a substituir, né? Quem é a massa dele? A massa do soluto que ele deu. A massa do soluto que ele me deu é de 22,2 gramas. Vamos voltar para lá. Então aqui eu vou colocar 22,2 gramas dividido por quem, professor? Pela massa molar que a gente encontrou. Qual é a massa molar que a gente encontrou? 110 gramas para cada mol. Vezes o que? O volume. Lembra que ele falou que o volume era água suficiente para completar 500 mililitros? Então esse 500 mililitros é meio litro, eu não posso colocar ele como mililitro, certo? Então eu vou ter que colocar 0,5 litro. Então tá aí dada a minha continha, certo? Como é que eu faço agora, professor? Agora eu pego a calculadora, porque aqui não é o lugar certo para a gente fazer conta de lápis, né? Vou colocar minha calculadora aqui e vou fazer a minha continha, né? A minha continha vai ser 22,2 dividido por quem? Aí eu abro aqui um parênteses, né? Aí coloco 110 vezes 0,5 e aí fecho aqui o meu parêntese e o meu resultado é quanto? 0,4036. Essa daqui é a molaridade, 0,40 mol por litro. É essa a molaridade da minha questão número 1. Vamos botar aqui, questão 1. Vamos ver lá se tem alternativa. 0,4. Está aqui 0,4. Eu encontrei 0,40 alguma coisa, então eu posso arredondar aqui para 0,4 mol por litro. Então está respondido. Espero que você tenha entendido. Se você não entendeu, procura os meios aí já conhecidos para você tirar a sua dúvida, certo? Deixa eu ver se dá para mudar a cor desse troço aqui. Eu vou botar azul. Eu vou botar uma caneta mais larga. Azul vai ficar muito claro. Eu vou botar preto mesmo, só que mais largo. Ficou meio esquisito, mas dá para enxergar. Agora que eu tenho duas questões. Vamos ver onde é que eu vou arrumar espaço para responder essas duas questões aqui. Na primeira questão aqui, eu tenho uma solução aquosa de nitrato de cobre. Olha ele aqui, ó. Certo? Não gostei desse lapisinho. Acho que eu vou até trocar de aplicativo.
Eu acho que eu vou trocar de aplicativo, que é melhor. Vou trocar, vou abrir esse daqui. Vou fechar esse Jamboard. Agora vamos atrás. Apresentações, concentração molar. É isso aqui. Pronto, esse aqui é melhor. Agora eu vou para lá para baixo. E aí a gente vai fazer aqui. Qual é então? É esse aqui, essa questão daqui. Essa aqui está marcado como 74. Para cá. Isso aí. Agora onde é que eu vou riscar? Onde é que eu vou riscar porque aqui não dá? Nada não, salvo. Vixe Maria, como está complicado hoje. Bom, vamos lá, né? Vamos tentar fazer aqui do jeito melhor. Veja só, uma solução aquosa de nitrato de cobre, inclusive eu posso fazer essa continha no Jamboard, que era o que eu não queria fazer. Uma solução aquosa de nitrato de cobre foi preparada dissolvendo-se 93 gramas. Mais uma vez ele não deu, né? Ele não deu o que a gente precisa, que é a molaridade, que é o número de mols, né? Ele deu a massa do soluto, ó, 93 gramas,75, certo? Do soluto, né? Massa do soluto, que é o nitrato de cobre, mas que é o nitrato de cobre em 1 litro de solução. Então ele preparou 1 litro de solução. Bom, pelo menos a gente já sabe que está fácil aqui. Ele pergunta qual é aproximadamente a concentração dos íons nitrato. Aqui não vai ter jeito, eu vou ter que abrir aqui uma outra paradinha para a gente fazer a conta. Deixa eu ver como é que eu faço aqui. Abrir aqui um novo. Salva. Certo. Mas isso não quer dizer que eu tenho que deixar o outro de fora. Abrir uma outra instância dele. Era isso que eu deveria ter feito. Então aqui eu posso abrir o recente. Abrir arquivo PDF. Pronto, eu posso colocar esse aqui do lado para a gente verificar os dados do... Viu como é complicado esse negócio de dar aula remota? Você tem que ter um conjunto de ferramentas que lhe possibilite fazer isso, né? Então agora a gente vai ter que copiar os dados da questão aqui desse lado, né? Certo? Então vamos ver aqui. A massa do soluto que ele deu, está aqui, ó, foi 93,75. 93,75 gramas de quem? Da substância chamada nitrato. Ó, esse de dentro aqui é o nitrato e eu tenho 2 grupos de nitrato. Viu? Isso é importante para a gente agora, certo? Tenho 2 grupos de nitrato. Ele preparou 1 litro de solução, então esse 1 litro de solução é o volume da solução, né? Que a gente vai utilizar mais tarde, 1 litro. E agora a gente vai ampliar isso daqui para poder resolver a questão aqui com mais conforto, né? Deixa eu ver aqui que nem tanto assim tão grande. Então vamos lá, vamos pegar isso aqui, esse nitrato de cobre, vamos apagar e vamos escrever de um jeito melhor. Aqui é melhor porque apaga assim. Então apaguei e agora eu vou escrever aqui o nitrato de cobre. Então o que é que vai acontecer com o nitrato de cobre? Quando você coloca ele em água, ele vai fazer isso aqui, ó. E aqui eu tenho o nitrato, aqui eu tenho o cobre e são 2 nitratos, como a gente já viu. Eu vou colocar esse nitrato de cobre em água e ele vai produzir o quê? Ele vai produzir cobre 2+, um cobre 2+, e ele vai produzir 2 nitratos, certo? Ó, o nitrato tem carga menos aqui, ele vai produzir 2 nitratos, que é a mesma lógica que a gente usou antes. E o que é que ele pergunta? Ele pergunta na questão justamente qual é a concentração de íons nitrato. Então a gente vai procurar a concentração do nitrato. Professor, o que isso significa? Isso não significa muita coisa não. Significa só que você vai achar a concentração do nitrato de cobre e depois vai multiplicar por 2, porque são 2, certo? Então vamos lá, o que é que vai acontecer? Você vai utilizar essa fórmula daqui, ó, mais uma vez, ó, não aquela que já tem o número de mol completo, ó, é a massa molar do soluto
vezes o volume em litro. E agora, adivinha o que a gente vai fazer? A gente vai na tabela periódica, vai procurar o número a massa molar de cada um deles, né? Cadê o cobre? O cobre está aqui, certo? Então, cliquei no cobre, a massa do cobre é de 63,5. Eu vou arredondar para 63, viu? Se der errado, a responsabilidade é do professor. Então, vamos lá. Massa do cobre. Eu disse que ia arredondar para 63. 63 gramas para cada mol de cobre. E aí, vamos de novo na tabela periódica e vamos procurar o nitrogênio, né? Então, fechou aqui, procuro o nitrogênio, aqui o nitrogênio na tabela. Achei, a massa do nitrogênio é 14, né? Então, vou pegar aqui e vou colocar massa molar do nitrogênio é igual a que 14 gramas, né, por mol. Quantos nitrogênios eu tenho? Eu tenho, olhando para cá, esse número que a gente chama de índice, ele multiplica a quantidade de nitrogênios e multiplica também a quantidade de oxigênio que está dentro do parêntese. Então eu tenho apenas um nitrogênio, assim como eu tenho apenas um cobre, né, aqui fora, ó. Esse cobre aqui é um só, certo? Agora, oxigênio eu vou ter mais um pouquinho, certo? De oxigênio, observe que eu vou ter 3. Então, a massa do oxigênio, a massa molar do meu oxigênio, vamos lá com calma, massa molar do oxigênio vai ser quanto? Vamos pegar na tabela periódica a massa do oxigênio. Aqui, veio para cá, oxigênio na tabela periódica, massa atômica é 15,99, eu vou arredondar para 16. Então, 15,99, eu arredondo aqui para cada oxigênio tem 16 gramas por mol, certo? Mas eu tenho 3 oxigênios lá. Eita, professor, que está ficando complicado, mas você só precisa entender agora que eu estou falando. Claro que você não vai lembrar depois, mas à medida que você for fazendo, né, você vai acostumando com essa lógica, né? Então aqui eu vou ter que somar do nitrato de cobre todo a massa de um cobre, vou ter que somar a massa de um nitrogênio e vou ter que somar a massa de 3 oxigênio. É 3 mesmo, professor? É 3 não, é 6. São 6 oxigênios, porque tem 3 aqui, mais vezes 2 aqui. Quer dizer, mais vezes 2 não. Tenho 3 vezes 2, então são 6 oxigênios. Então eu tenho que apagar aqui esse 3, né? E colocar aqui o número 6, que é para multiplicar por 6. Professor, eu ainda não entendi. Tudo bem, eu vou dizer a você de novo. Vou escrever aqui embaixo a fórmula molecular do nitrato de cobre. Você ainda não entendeu. Então, vamos lá. Eu tenho um cobre, eu tenho 2 vezes um nitrogênio, certo? Um nitrogênio. E eu tenho 2 vezes 3 oxigênio. Então, vai dar 6, certo? Vai dar 6. Agora, eu vou apagar essa parte aqui, que é para sobrar espaço para a gente trabalhar ali, né? Então, e agora? Apaga aqui mais isso aqui. Tá vendo que não vai dar tempo da gente fazer aquelas questões todas? Mas não tem problema não, elas são muito parecidas. Realmente já acabou a aula, né? Então aqui eu vou fazer o que? Calculadora, né? E eu vou pegar aqui a massa do oxigênio, que é 16 vezes 6, que vai dar quanto? 96, né? Então eu vou colocar aqui o meu 96 e aí eu vou somar tudo, certo? Somo tudinho aqui, é claro que eu não vou saindo fazer continha. Eu vou pegar aqui e vou botar, ó, limpa aqui, 63 mais 14 do nitrogênio, mais 96 dos 6 oxigênios, vai dar 173. Então, a minha massa molar vai ser 173 gramas por mol. Eita, professor, é isso mesmo, 173 gramas por mol. Eita, professor, tá difícil. Bora lá, bola para frente, né? Então, a massa molar do meu nitrato de cobre é 173 gramas por mol, certo? Agora eu posso usar a minha fórmula. Qual é a fórmula? A molaridade do meu soluto vai ser quanto? Vai ser a massa que ele deu de nitrato de cobre, que é quanto? 93,75, está aqui em cima. Ó. Então, eu vou pegar aqui 93,75 gramas, e tem que ser em gramas, né? Dividido pelo
a massa molar do sulfato de cobre, que vai ser 173 gramas por mol, vezes o volume. Qual foi o volume que ele deu? Lembra? Ele deu o volume de 1 litro. E a gente pode conferir tudo isso aqui na questão novamente. Então, 93,75 gramas, né, de cobre em 1 litro de nitrato de cobre em 1 litro de solução. Ele quer saber qual é a concentração do íon nitrato. Pronto. Fazendo essa conta daqui, né, mais uma vez, eu vou colocar aqui o resultado aqui, certo? Então, aí eu vou pegar aqui a nossa calculadora e vou fazer a continha, né? Professor, qual é a conta mesmo? A conta é 93,75 dividido, abre parêntese, 173 vezes 1, que é o volume do litro, né? Fecha parêntese, igual. Resultado 0,54. Certo? Aqui 0,54. O que, professor? Mol por litro, certo? Pronto, é isso aí. E agora o que falta? Falta a gente dizer qual é a concentração do íon nitrato. E aí a gente vai voltar para aquela equação química, ó, que é essa daqui, ó, assim. Aqui é 2, né? Não, tá errado, aqui é 3. Aqui são 3 porque é o nitrato. A gente vai voltar. Essa equação química eu botei um pouquinho mais para cima. Coloquei aqui, ó, tá vendo? Então aí eu venho para cá. E lembrando que aqui fora desse negócio aqui, desse parente, tem esse 2 aí, vezes, né? E aí eu tenho, ó, eu vou ter, ele vai se dissociar em 1 cobre 2+, não precisa se preocupar com essa parte iônica aqui agora. E ele vai se transformar também em 2 íons nitrato, certo? 2 íons nitrato aqui. Menos. E aí observe o seguinte, que eu tenho na fórmula 1 nitrato de cobre, essa concentração que a gente encontrou é a concentração do nitrato de cobre, certo? E eu tenho o que mais? Ele se dissocia formando 1 cobre 2+, e 2 íons nitrato. É o que ele quer saber. Hein? Ele quer saber qual é a concentração dos íons nitrato. Então a concentração de íon nitrato vai ser o dobro da concentração de nitrato de cobre, certo? E agora, professor, como é que eu faço? Agora faltou espaço aqui, mas a gente dá um jeito aí. A gente vai pegar aqui essa mesma concentração que eu já estou com o resultado aqui, 0,54 e aí uma ruma de número, e vou multiplicar por 2, porque dentro da equação, a estequiometria que chama, né? A estequiometria da equação, a proporção de nitrato de cobre para íons de nitrato é de 1 para 2. Então quer dizer que nitrato de cobre é o dobro da concentração quer dizer, que a concentração de íons de nitrato é o dobro da concentração do cobre, né? E aí eu vou clicar aqui e eu vou ter 1,8, certo? Então aqui como resultado eu vou colocar assim, molaridade do íon nitrato, certo? Vai ser igual a 1,08 mol por litro. Cadê a calculadora para conferir se está certo? 1,08. Provavelmente ele deve ter arredondado lá para 1. Então vamos pegar aqui. Aqui. Alternativa correta, 1. Ele arredondou para 1. Certo? 1 mol por litro de nitrato. Então, como já são 9h13 e como eu já havia previsto, certo? Não deu tempo, aí depois eu vou gravar de uma por uma as questões e vou postar nessa mesma postagem que você viu. Na mesma postagem que você viu lá é do Cleson, onde você encontrou, certo? Então eu vou continuar fazendo a partir da 76 e faço as outras aqui. Vou fazer um vídeo para cada e depois eu posto lá. Tá bom, gente? Agora eu tenho que encerrar porque eu tenho outra aula agora. Então é isso aí. Deixa eu parar aqui e me despedir da gravação. Tchauzinho, pessoal. Ah, sim, não esquecer de curtir o canal do professor, de clicar no sininho para receber as notificações, porque aí quem sabe você não começa a receber antes dos outros a correção, né? E também curtir se você achar que foi legal, certo? Mas a curtida não é obrigatória. Obrigado é você se inscrever no canal. Eu estou obrigado, certo? Valeu, um abraço.